Aleluia! Estamos sincronizados com o Espírito, né? Hoje pela manhã, Maria tinha me dado essa missão de trazer a palavra aqui nessa noite. E hoje pela manhã, eu meditando, né, na palavra, e aí eu estou lendo o livro Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, do irmão Reagan. E aí, já no capítulo que eu comecei a ler, veio falar sobre isso. Fervorosos no Espírito. Né? Tem um capítulo lá que ele fala sobre nós sermos cheios do Espírito, e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Né? Estamos no culto de oração, e não nada melhor do que num culto de oração para aprender como se encher do Espírito. Não é isso? Então vamos abrir lá a Bíblia em Efésios 5, a partir do versículo 17. Pode ser na NVT, por favor, Larissa. Aleluia! Diz assim: não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com músicas. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que palavra poderosa. Poderosa. Está dizendo aqui, ei, para de andar de maneira impensada. Não fica por aí andando de qualquer jeito, porque você precisa saber qual é a vontade de Deus. Você não pode viver uma vida sem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Quando nós andamos no mundo sem propósito, sem vontade de Deus, a gente anda alheio, a gente anda perdido. As pessoas lá fora, elas fazem o que fazem, por quê? Porque elas estão sem saber qual é o propósito delas aqui nessa vida, nessa terra. Elas acham que vieram para cá para ocupar apenas um espaço na terra. Mas a gente não veio para ocupar espaço na terra. Nós viemos aqui para cumprir a vontade de Deus. Nós viemos aqui para cumprir um propósito de Deus nessa terra. E nós temos que estar muito cientes disso e muito cheios, né, de convicção do que o Senhor nos chamou para fazer. Ah, Lorena, então eu tenho que ter certeza que eu sou um apóstolo, eu tenho que ter certeza que eu sou um mestre, Não, calma. Vamos por parte. A primeira parte desse versículo diz que você precisa entender a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? É que você não se embriague com o vinho. A vontade do Senhor é que você não vive descontrolado. Mas Ele diz que a vontade dEle é que você seja cheio do Espírito. Essa é a primeira vontade de Deus para as nossas vidas. Nós sermos cheios do Espírito. Porque quando você está cheio do Espírito, as outras coisas acontecem de forma mais rápida. O fluir é mais rápido, a direção é mais rápida. Então você precisa entender que a primeira vontade do Senhor para as nossas vidas é que nós sejamos cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Não adianta viver uma vida e dizer que nós somos crentes, mas nós não vivemos uma vida de consagração ao Senhor. Nós não tiramos um tempo para consagrar as nossas vidas e nos encher do Espírito Santo. Sabe, Ele já está dentro de nós, mas Ele diz, é para ficar cheio. Não é meio copo, não é meia boca. É cheio, é transbordando. Porque quando eu estou cheio, eu transbordo e eu alcanço os meus irmãos. Eu alcanço a minha comunidade, eu alcanço o meu local de trabalho. É assim que funciona. Não é para mim meia boca. Tá bom, esse tantinho aqui tá bom. Deus já me deu, né? O Espírito já está aqui dentro. Não é esse pouquinho. É cheio. Ele diz, é cheio do Espírito. Aleluia. Ah, Lorena, então como é que enche do Espírito? Eu vou ficar aqui com a mão para cima e Deus vai ficar derramando? Não. O próprio versículo já diz. Como é que você se enche? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração. Ei, a gente tem cânticos espirituais dentro de nós. Existem salmos nunca escritos que Deus vai entregar para você. Para a gente, sabe, Davi escreveu a maioria dos salmos que nós conhecemos no Velho Testamento, mas sabe que existem salmos que ainda não foram escritos e que está no coração de vocês, no nosso coração, que o Espírito vai nos conduzir a entregar ao Senhor salmos, sabe, cânticos espirituais. Quantas vezes a gente fica aqui, né, hoje as meninas louvando, e aí no início eu vi a Márcia falando, ei, começa a cantar em espírito. Começa a louvar em espírito, e muitas vezes a gente está tão desligado com o natural que a gente só quer cantar a música natural.
Está no automático, você sabe a letra da música e você canta ela automaticamente. Às vezes não para nem para pensar o que está dizendo na música, mas você está cantando no automático. E não libera os cânticos que estão dentro da gente. A gente tem que ter essa diligência de prestar atenção no que estamos cantando. Prestar atenção no momento que o Espírito ele quer conduzir a sua oração. Sabe? Porque quando nós oramos através do Espírito, quem ora é o Espírito. Não é assim? A nossa mente fica infrutífera e o Espírito ora através de nós. Então ele espera, ele fica pensando, quando é que ela vai calar a boca para mim começar a orar? Não é assim aquela oração desesperadora, às vezes começa a falar, e o Espírito pensando, e agora? Que hora que ela vai louvar? Que hora que ela vai deixar eu orar? Que hora que ela vai deixar eu contar para Deus o que está dentro do coração deles? Eita glória, aleluia. Eita Deus bom. E aí, a primeira música, vocês prestaram atenção? Ele diz, viver a tua vontade é o que eu preciso. Ei, você acabou de dizer que você quer viver a vontade do Senhor. E Ele te diz que a vontade dEle é que você seja cheio. Então você precisa tomar uma posição e uma atitude de se encher do Espírito. Aleluia! Abre para mim lá em Romanos 12, a partir do versículo 10. Aleluia! Romanos 12, 10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Peraí que eu acho que eu li errado. Ah não, é porque não é nessa versão, gente. Misericórdia. Aleluia. Não, é aqui, ó. É na Ara, perdão. Que aí a gente pega a versão que eu quero falar para vocês. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Uma das maneiras de sermos fervorosos no espírito é servindo ao Senhor. É servindo ao Senhor, é tendo um coração para servir ao Senhor. É tendo o coração disposto a agradar a Deus, fazendo a vontade dEle. E a vontade dEle é ser cheio do Espírito. A vontade dEle é que nós sejamos fervorosos de Espírito. Sabe? O Senhor, Ele não quer, sabe, que a gente vive uma vida alheia. Ele não quer que nós vivemos uma vida de qualquer forma. Ele diz, quanto ao zelo, não sejam remissos. Oi? Orem sempre. Quanto ao zelo, não sejais remissos. Ei, a gente precisa ser zeloso com o que nós temos aprendido. Temos que ser zelosos com aquilo que a gente tem recebido da palavra de Deus e não temos praticado muitas das vezes. Quantas vezes a gente ouvimos tantas coisas, sabe? Tivemos um seminário aqui com o Dr. Johnson ensinando sobre ser guiado pelo Espírito e muitas vezes nós nos pegamos não praticando aquilo. Preocupados, sem saber como vai ser o amanhã, como vai ser o depois. Por quê? Porque a gente não está colocando em prática aquilo que a gente ouviu. A gente não está sendo zeloso com a palavra que foi implantada em nossos corações. Sabe, a gente tem que parar, sabe, um pouco. Eu sei que a vida é uma correria, mas a gente tem que parar um pouco e falar, pera, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou me enchendo do Espírito da maneira que eu deveria estar cheia do Espírito. Aleluia! Nós precisamos estar o tempo todo tendo uma vida consagrada ao Senhor. No livro do Reagan ele fala o seguinte, que um corredor, ele não usa um casaco para correr. Não é assim? Ele não pega um casaco de frio e fala, agora eu vou correr com esse sobretudo aqui. Não vai chegar. A carreira não vai terminar. Chegar no meio do caminho, ele vai passar mal, vai se estripuchar no chão. Não vai dar certo. Mas quando você coloca a vestimenta certa, quando você se reveste da maneira correta, a carreira fica fácil. Não é assim? A corrida fica fácil. Quando você está com aquele sobretudo, que é o Espírito Santo sobre você. Eita glória, ninguém te para. Não é assim? Quando você está cheio do Espírito, pode vir a tempestade, que tu corre na chuva mesmo, não dá nada. Não é assim? Mas para isso a gente precisa estar o tempo todo nos lembrando, eu preciso me encher, eu preciso me encher. Quantas vezes a gente passa o dia e não lembra nem de dar graças ao Pai?
Meu Deus, acorda e às vezes não tem nenhuma vontade de dizer, pai, obrigado. Glória a Deus, tem um café com aba, que às vezes você pode ter esquecido, mas você entra lá, Carlene, ela vai dar graças a Deus. E aí vai te lembrar que você tem que dar glória a Deus e graças a Deus. 7 da manhã, no café com aba, com a Carlene no Instagram, participe. Que lá pelo menos ela vai te lembrar, ei, como eu sou grata. Não é assim que a Carlene acorda? Pai, graças te damos. Não é assim? Então a gente já se lembra. Opa, peraí que a Carlene já me lembrou aqui que eu não dei graças ainda. Eita glória. Deus é bom. Aleluia. E aí Reagan fala nesse livro que quando nós estamos, sabe, cheios do Espírito, nós vestimos a vestimenta certa. Nós não damos espaço para o pecado, nós não damos espaço para a carnalidade, nós não damos espaço para que a carne sobressaia ao Espírito. Porque é muito difícil quando você está envolto na carne, quando você está envolto no pecado, você dá graças a Deus. Você ser grato ao Pai. Porque a sua consciência ela não está limpa. A pessoa envolvida no pecado, a consciência não está limpa. A vida dela vai ser só focada naquilo ali que ela cometeu. Mas quando ela se lembra, pera, eu vou me encher do Espírito, eu tenho um Pai que Ele perdoa os meus pecados e Ele esquece. E aí eu chego no momento de redição, de consagração e digo, Pai, me perdoa. Eu errei assim e eu fui falha nessa área e eu sei que o Senhor vai me perdoar. Pronto, veio agora a consciência de justiça. Você está diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. E aí é a hora que você começa a se encher do Espírito e louvar a Deus. Sabe, a gente tem que ter o tempo todo nos lembrando que nós precisamos adorar o Senhor durante todo o nosso dia. Não é só aquela parte da manhã. Sabe, muitas vezes a gente fica alheio da vida, entra, sai o dia, dorme e acorda, e o máximo que faz é um obrigado, Pai, e pronto. Mas o Senhor não espera isso da gente. Ele quer ver a gente transbordando. Ele quer ver a gente, sabe, entregando aos outros aquilo que está cheio dentro de nós. Não é assim? A palavra diz que a boca fala que o coração está cheio. Se eu não tenho gratidão, se eu não tenho um espírito cheio, se eu não tenho um coração cheio de gratidão ao Pai, o que vai sair da minha boca? O que eu vou transbordar na vida das pessoas? O que vai jorrar da minha boca? Aleluia! Deus é bom. Deus é bom. Aleluia! A gente, quando nós não estamos cheios do Espírito, nós não conseguimos nem discernir o tempo, o modo, o Espírito que está em atuação, como é que está aquele ambiente. Agora, quando você está cheio, na hora que você pisa o pé, você sabe. Opa, aqui está atuando o Espírito Santo, aqui está atuando o diabo. Sabe, a gente precisa estar cheio para a gente saber discernir as coisas, para saber discernir o tempo e o modo das coisas. Muitas das vezes a gente quer fazer a vontade de Deus e eu sei, nós temos chamados, às vezes você tem um chamado, sei lá, missionário igual Carlene, e aí se você não estiver cheio, você não vai saber discernir o tempo. Entra na hora errada. Deus tem isso para você, mas se você não estiver sensível, ligado no Espírito, você pode entrar na hora errada. E aquilo que era para ser uma bênção se torna um problema na sua vida, se torna um desafio na sua vida. Quantas histórias nós vemos, inclusive do Reagan, dizendo, né, nesse mesmo livro, ele fala que ele pastoreava uma igreja e Deus falou para ele, olha, vai chegar um tempo que você não vai mais pastorear. E aí ele, na empolgação, falou, é agora. Saiu fora da igreja e foi-se embora. Começou a dar tudo errado. Não era o tempo. Não era aquela hora. Deus tinha isso para ele sim, um outro ministério. Mas ele precisava estar cheio do Espírito, sensível ao Espírito, para saber a hora certa dele se mover. E como é que ele obteve isso? Numa vida de consagração. Como que ele obteve isso? Uma vida cheia do Espírito. Uma vida entoando louvores ao Senhor, uma vida de cânticos ao Senhor, uma vida de meditação na palavra, uma vida de oração, uma vida, sabe, diligente ao Senhor. Uma vida consagrada, santificada ao Senhor. Ei, a santidade é para nós. Sabe, as pessoas estão pregando um evangelho que não existe, sabe, uma graça que não é assim. Ei, Deus espera que a gente ande de santidade. Não é para andar de qualquer jeito aqui na terra, não, queridos. Não é para andar de qualquer maneira aqui na terra, não. Tem uma graça sim, tem uma salvação sim, mas ela não é de qualquer jeito. Foi pago um preço alto para que hoje a gente pudesse levantar as nossas mãos santas a Deus e adorasse a Ele. Não foi de qualquer jeito, então a gente não pode levar isso de qualquer jeito.
De maneira nenhuma nós precisamos estar com o coração voltado no Senhor e dizer: Pai, eu reconheço o preço que foi pago naquela cruz. Eu sei que foi caro, eu sei que foi um sacrifício. Sabe? Então hoje eu vou entender, eu vou entregar tudo, porque eu sei que vem do Senhor. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem do Senhor. A música dizia: olha, Senhor, faz como quer, faz como o Senhor quiser. Você tem coragem de cantar? Você tem um entendimento do que você está dizendo? Deus, faz o que quiser da minha vida. Tem que ter um entendimento muito sério para a gente cantar isso e dizer: olha, Senhor, faz como quer da minha vida. A minha vida está nas suas mãos, faça como o Senhor quiser. Isso é uma entrega. Da mesma forma que Jesus, ele fez essa oração ao Pai: Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Sabe, a gente precisa estar muito conectado com Deus, para que essa oração seja feita também, da gente chegar ao ponto de dizer: Pai, a tua vontade, não a minha. Porque a nossa vontade, geralmente, é não querer vir para o culto de oração, não é assim? Ai, tá chovendo, tá frio, eu tô aqui quietinho no meu canto, eu vou deitar e dormir. Mas aí você tem que lembrar: não, Pai, a minha vontade não, a sua vontade. Eu vou para o culto de oração, eu vou me consagrar, eu vou entregar a minha adoração a Ti, eu vou chegar lá e vou dar o meu melhor. Não foi isso que a gente cantou? O bom perfume é a minha melhor adoração. Não é qualquer adoração, é a melhor. Você recebeu o melhor de Deus? Você recebeu uma graça imerecida. A gente não merecia. A gente não valia uma cibalena. Sabe? Não merecia. Mas sensível ao Espírito, cheio do Espírito, disse: Pai, eu vou. A minha vontade não, mas a sua. Pai, eu vou. Para que eles sejam um. Para que eles sejam salvos por, né? E aí, às vezes a gente não quer ter um momento de levantar as nossas mãos. Gente, eu não estou falando para você ficar o dia todo orando e adorando e sem fazer mais nada da vida, não. Não é isso. A gente sabe que a gente tem trabalho, a gente tem coisa para fazer. Mas o Senhor, Ele está esperando de você uma atitude, de você se levantar e dizer: Pai, hoje eu vou me consagrar ao Senhor. Nem que seja 5 minutos. 5 minutos, mas deixe que seja o seu melhor. Não foi isso que a gente cantou? O meu melhor. Se for 1 minuto, que seja o seu melhor. Se for 2 minutos, que seja o seu melhor 2 minutos. De consagração, de cânticos ao Senhor, de louvor ao Senhor. Aleluia, cheios do Espírito. Nós vamos ter nosso caráter moldado. Nós vamos ter a nossa vida moldada, a nossa vida mudada, a nossa vida transformada. Sabe, porque o Espírito está pronto, mas a carne, ela precisa ser salva, não é assim? A carne precisa ser sujeita à vontade do Senhor. A carne precisa ser sujeita ao Espírito do Senhor. Então a gente tem que estar o tempo todo nos lembrando que o Senhor tem como vontade que eu seja cheia do Espírito. A vontade de Deus não é que eu saia correndo por aí, pregando aos 4 cantos, de uma hora para outra: aceitei Jesus hoje. A vontade de Deus é que eu vá, pegue o microfone e vá para o meio da rua. Não, a primeira vontade dele: seja cheio, seja cheio, seja cheio. Sabe, deseje se encher do Espírito Santo. Deseje, sabe, o fervor ardente de dizer: Pai, eu quero sentir isso, eu quero experimentar disso, eu quero estar cheia disso. Sabe, porque muitas vezes a gente vê um mover na rua, a gente vê um mover no púlpito. Você participa de uma conferência e você vê aquele mover, você vê aquelas pessoas tão, sabe, e aí você fica pensando: eu queria aquilo. Nossa, Fernando Leal, a gente tem na escola de ministro, né? E aí você assiste ali Thiago Borba, Fernando Leal, o pessoal tão espiritual, e você fala: eu quero isso. Mas você está disposto a pagar? Está disposto a se consagrar ao ponto que eles se consagram? Ou você só deseja? Desejar uma coisa, fazer é outra. A gente olha e vê todo mundo aqui, né, recebendo as profecias e os profetas, e sobe cadeira e os anjos descem. E aí você fica: eu quero tanto isso. Mas você tem feito isso? De se consagrar ao Senhor e falar: Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Eu estou aqui para me encher do teu Espírito, para estar sensível ao que o Senhor quer que eu faça hoje, o que o Senhor quer que eu faça amanhã. Sabe? É hora, igreja, da gente começar a se levantar em fervor de Espírito. Em fervor de Espírito. O tempo todo, em oração em línguas.
sabe? Pratica oração em línguas. Ai, Lorena, mas quando eu começo a orar eu não sinto nada. Não é para sentir, porque a gente não vive pelo que vê, a gente não vive pelo que sente. Só começa. Não sabe o que orar? Começa, fica falando ali em línguas. Às vezes, ai, mas o fulano, ele fala umas línguas tão bonitas, eu só sei falar o xaramanai. Começa assim mesmo, só com o xaramanai mesmo, não tem problema não. Ah, Lorena, mas o fulano falam tantas línguas e horas em línguas. Meu filho, a prática. Quando você aprendeu a falar, você aprendeu a falar todas as palavras que tu sabe hoje? No máximo que fazia era um babá, né? Papá, mamá, não é assim? Foi aprendendo. E até hoje a gente nem sabe falar direito. Tem um bocado de palavra que eu leio e falo, essa tem no vocabulário português? Gostei, vou copiar. Então, é a prática vai fazer com que eu vou aprendendo novas línguas. A prática vai fazer com que eu tenha novos cânticos. A prática vai fazer com que salmos saltem do meu coração. A prática vai fazer com que o Espírito ore através de mim e fale e revele coisas que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Comece uma vida, sabe? Jejum. Gente, jejum não caiu de moda. Não caiu de moda, irmãos. Ele continua valendo. Jesus, ele disse, quando jejuares. Ele não disse, quando você talvez tiver vontade de jejuar, ou quem sabe, nem precise. Não, ele disse quando. Ou seja, quando é para você fazer. Ele está dizendo, quando você estiver jejuando, ou seja, faça o jejum. Não caiu de moda. Ai, Lorena, mas não consigo ficar, não. Eu começo a me dar um treco assim, eu começo a ver o céu preto. Fica tudo branco, não sei, eu passo mal, me dá uns tremor. Ei, não precisa ficar 24 horas sem comer, não. Dá para sacrificar o café da manhã? Dá, não dá? Um cafezinho, você para e fala, hoje eu não vou tomar um café, mas eu vou orar. Hoje eu não vou almoçar, mas eu vou orar. Lá em casa eu gosto muito do café, porque os meninos não estão em casa, então eu prefiro, durante a manhã, fazer o meu momento com o Senhor. Que aí está mais tranquilo. De tarde dá muito bom. Então, quando eles estão tudo na escola, agora, glória a Deus, esse ano deu bom, eles estão na escola de manhã, então, eu consigo estar ali, sabe, eu boto minha Bíblia e eu oro e eu louvo. Por quê? Porque eu sei, eu tenho que ter essa consciência. E é todo dia que dá vontade? Fala. Não, gente, não, é igual ir para academia. Quem tem vontade de acordar às 5 da manhã e ir para academia? Uma pessoa dessa, ela está glorificada, ela está em outro nível espiritual da vida. Não é assim? Carlene, 5 horas da manhã na academia, não vai não. Na força da decisão. Não dá vontade, tem dia que até dá vontade. Você fala, hoje eu vou correr. Você acorda com um pouco de gás. Mas no outro dia você já fala, não sei se eu vou não. É igual orar. Tem dia que você fala, hoje, né, o coração já acorda transbordando, e tem dia que é só porque você sabe que você precisa. Tem dia que é porque você sabe que se você não fizer isso, você não está sendo diligente com o que o Senhor entregou na sua mão. Não é assim? Então, faça, queridos, jejuar, orar em línguas, louvar ao Senhor, consagrar e congregar. Olha que lindo. Congregar faz parte. Glória a Deus, o Senhor te colocou numa igreja maravilhosa. Eu amo essa igreja. Eu amo as pessoas dessa igreja. Eu amo estar nesse ambiente. Então, pega esse amor também. No dia que não tem culto, eu fico, não tem nada para fazer hoje. Eu queria estar com todo mundo. Aí a gente inventa os moídos. A gente inventa TPM, a gente inventa uns negócios aí para poder estar junto. Os cabra machos, né? CCM, cabra machos. E aí, a gente, sabe, faz parte da vida cristã. Faz parte, congregar, tá junto, misturado. Ai, eu não sou muito fã da cara do fulano. Não interessa se você não vai com a cara do fulano, vai com a cara do outro fulano. Mas vem, em nome de Jesus. Amém? É isso, queridos, fervorosos de espírito. Eu sei que todos vocês já têm essa vida com o Senhor, já têm essa vida de consagração, já têm essa vida, né, cheia do Espírito. A gente só vai melhorar, só vai crescer, só vai aumentar mais ainda o nosso fervor e a nossa vontade de fazer a vontade do Pai, que é andar cheio e transbordando do Espírito, para essa igreja pipocar. Eita glória! Amém, queridos? Só
um detalhe, né? A gente esteve no TPM sábado. Quem estava lá no TPM sabe que foi um mover poderoso. E algo me chamou muita atenção. Porque a nossa querida irmã Sônia, que cedeu a casa dela para abrigar aquele culto, ela falou assim, olha, toda noite eu estava orando nessa garagem, eu estava consagrando este ambiente. Olha como faz uma diferença. Olha como faz uma diferença. Teve mulheres que já foram em vários TPMs e ela chegou e falou assim, ó, eu nunca fui num TPM que foi tão bom assim. De todos, esse foi o melhor. Ei, faz a diferença. Faz a diferença quando você chega no ambiente de trabalho e você já consagra aquele ambiente. Faz o teste. Faz o teste. Acorda e já faz aquela consagração. Eu já tirei até o teste da minha casa. No dia que eu não faço isso, o capeta parece que ele se solta lá dentro. E aí eu tenho que lembrar de amarrar ele. É sério. Já perceberam isso? Se você não levanta, sabe? Se você não se consagra, se você não levanta esse momento de consagração, você abre, sabe? Infelizmente, brechas. Fica meio que, sabe? É como se fosse uma parte desprotegida. Sabe? É como se fosse algo desprotegido. Tá frágil aquilo ali. Qualquer coisinha, pá! É um vidro, qualquer pancada explode. Você não está cheio do Espírito. O que vai falar mais alto? A carne. O que vai ter mais alto? A carne. Ela vai gritar mesmo, ela vai querer espernear e rodar a baiana. Mas quando eu sei que eu me posiciono e falo, hoje não, e vou e consagro e tudo mais, o dia flui. Sem ninguém querer matar ninguém lá em casa. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Vamos chamar o louvor, vamos agora, com esse entendimento de consagrar, sabe, vamos agora entoar cânticos ao Senhor, no Espírito, vamos agora, sabe, consagrar nossa vida e mostrar ao Senhor que nós queremos sim fazer a vontade dEle, que é ser cheio do Espírito. Amém, queridos? Sabe... Olá, queridos, que bom que você permaneceu conosco até aqui. E eu quero dizer que ainda não acabou. Existe um presente para você. Deus, Ele tem algo para você e eu quero que você saiba disso agora. Olha só, lá em Romanos 10, 9, diz que aquele que confessar Jesus, que crê que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, este será salvo. Faça essa oração comigo, venha fazer parte dessa família. Diga, Deus, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para me dar uma vida e uma vida abundante. Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero fazer parte da sua família hoje. Amém? E você que confessou, você que fez essa declaração agora, entre no link aqui embaixo, nós queremos te conhecer melhor. Tá bem? Fique na paz, na prática dessa palavra.